Já ouviu falar da teoria do 80-20 ou diagrama de Pareto? E você sabe como fazer um no Excel? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Neste vídeo eu vou te mostrar o que é o famoso diagrama de Pareto e como criá-lo no Excel. Primeiro vou te mostrar de onde ele veio, depois te mostro um exemplo pronto de como ele pode ser utilizado e por último vamos criar um Pareto na prática. E eu vou deixar a planilha utilizada no link da descrição para você fazer junto comigo. E você que está comprometido aí para o próximo nível, já se inscreve no canal porque toda semana tem conteúdo novo para te levar para o próximo nível. O princípio de Pareto, também conhecido como a regra do 80-20, foi proposto inicialmente pelo economista italiano Vilfredo Pareto. Ele observou que aproximadamente 80% da riqueza estava nas mãos de 20% da população italiana. E este conceito pode ser observado em uma variedade de contextos da nossa vida cotidiana. Por exemplo, 80% das vendas podem vir de 20% dos clientes. 20% das suas roupas são usadas por você em 80% do tempo. E 80% das reclamações de clientes podem vir de 20% das causas. E é o exemplo que nós vamos fazer a seguir juntos no Excel. E vamos então à nossa planilha para conhecer como fazer esse gráfico de Pareto. Aqui nós temos a planilha que iremos montar juntos, onde nós temos aqui uma tabela aqui para fazer o levantamento inicial que precisamos para gerar este gráfico de Pareto. E este gráfico de Pareto, basicamente, ele nos traz aqui aquela relação que nós vimos agora há pouco, de que 80% dos nossos problemas advêm de 20% das causas. Veja só essa relação. Nós temos aqui 10 causas de problemas que foram levados até a ouvidoria de uma empresa. E dessas 10 causas, apenas duas delas, apenas 20% delas, representam 80% do problema. Ou seja, se nós priorizarmos essas duas causas aqui, nós vamos resolver 80% dos problemas aqui que foram levados até a ouvidoria. Então, fazendo uma leitura geral nesse gráfico, nós temos o seguinte. Para problemas de entrega e logística, nós tivemos 500 ocorrências. Isso representa 50% das reclamações. Para produtos defeituosos ou de baixa qualidade, nós tivemos 300 ocorrências e, somado aos 50% de ocorrências que nós já tínhamos anteriormente, nós ficamos agora com 80% das ocorrências acontecendo para estes dois primeiros itens. Para o terceiro item, nós tivemos 90 ocorrências. Um atendimento ao cliente insatisfatório foram 90 ocorrências. Logo, se eu somar aqui os 80% que eu já tinha anteriormente, mais os 9% que isso aqui está representando, nós temos 89% de problemas acumulados. Ou seja, se nós resolvêssemos estes três primeiros itens, 89% dos problemas estariam resolvidos. Então, basicamente, com o gráfico de Pareto, nós temos uma forma fácil de visualizar quais são os itens que mais têm impacto e, consequentemente, podemos priorizar a resolução destes problemas que vão ter um impacto muito maior no nosso resultado do que se nós tivéssemos começado, por exemplo, resolvendo problemas de falta de personalização, de promessas não cumpridas ou dos outros aqui que representam uma quantidade menor. Não que estes não devam ser resolvidos, mas se você priorizar aqueles que têm um maior impacto, você vai ter um resultado mais rápido e mais efetivo. Depois de você fazer isso aqui, você pode ir tratando os outros também. Vamos então ao nosso exercício para montar este gráfico de Pareto. E a primeira coisa que nós precisamos para montar o nosso gráfico de Pareto é gerar uma lista com a quantidade de ocorrências que cada um dos itens dessa lista tem. Como nós fizemos aqui no nosso exemplo, nós trouxemos aqui as causas de reclamação de clientes numa ouvidoria e a quantidade de vezes que cada uma dessas causas foi reportada à ouvidoria. Tendo então essas informações já listadas aqui com a quantidade de ocorrências, como é o que nós temos aqui, nós vamos ordenar estas ocorrências de acordo com o maior número de ocorrências para o menor número de ocorrências. Para fazer isso, basta clicar com o botão direito aqui na coluna de ocorrências e classificar do maior para o menor. Feita essa classificação do maior para o menor, nós vamos incluir aqui uma nova coluna, que nós vamos chamar de percentual individual.
E esse percentual individual é a representatividade de que cada uma das causas aqui tem no todo. Ou seja, eu preciso saber qual é o percentual que 500 ocorrências de problemas na entrega e logística representam na soma total aqui dessas ocorrências. Então eu posso fazer isso aqui de algumas formas. Por exemplo, eu vou colocar a soma total aqui dessa coluna utilizando o atalho Alt mais igual aqui embaixo. Vou dar um Enter. E aqui eu tenho a soma total dessas ocorrências aqui sendo 1000. Para saber o percentual que os 500 representam, eu vou utilizar aqui uma fórmula que vai ser igual à quantidade de ocorrências que eu tenho de problemas de entrega e logística dividido pelo total de ocorrências que nós temos, que é a soma que nós fizemos lá na célula B14. Se eu der um Enter aqui agora, nós temos aqui a representatividade de 50%, e vamos já alterar também aqui para o formato percentual, indo lá na página inicial, na guia números, podemos aqui já marcar com este ícone de porcentagem para que o nosso número ali fique em percentual. Se eu arrastar agora esta fórmula para baixo, eu vou ter um erro porque eu não travei a célula onde eu tenho aqui a soma total. Então eu vou voltar aqui na minha célula inicial, vou travar a célula B14 apertando F4, vou dar um Enter novamente. E agora, se eu arrastar, clicando aqui nesse quadradinho inferior direito da nossa célula, eu tenho aqui a minha fórmula já arrastada aqui, copiada para todos os itens abaixo. E cada uma das linhas aqui eu tenho a representatividade de cada uma das causas. Mas ainda não é isso que nós precisamos. O que nós precisamos é o que nós vamos acrescentar aqui na coluna adiante, que é o percentual acumulado. Vou já formatar aqui também colocando as linhas de grade para ficar mais separado. Vou selecionar aqui entre a coluna C e a coluna D. Vou dar um duplo clique aqui para ele ajustar essas duas colunas e já vou deixá-las também centralizadas. Agora aqui no percentual acumulado nós vamos fazer o seguinte. Na primeira célula nós temos aqui que o acumulado é exatamente igual ao que nós temos aqui no percentual individual, porque eu não tenho mais nada anterior a isso para somar. Então eu vou ter aqui que o meu acumulado do primeiro item é o próprio primeiro item. Mas já no segundo item, nós queremos aqui mostrar o acumulado, que é o item, que é tudo que eu já tive anteriormente, mais o item que eu tenho aqui nessa linha. Para fazer isso, nós vamos utilizar aqui uma fórmula também bem simples, que é igual à célula que eu quero somar ao acumulado anterior, e vou colocar aqui mais o que eu tenho na linha acima, que é o acumulado da minha linha anterior, o acumulado até a minha linha anterior. E se eu arrastar esta fórmula aqui, que eu estou somando o percentual aqui da minha linha mais a soma acumulada anterior, eu vou ter o resultado aqui para todas as outras linhas. Veja só. Arrastei até o final esta fórmula. Dessa forma eu tenho aqui linha a linha, tudo que eu já tinha anteriormente, que é o acumulado, mais o que eu tenho nessa linha aqui atual. E quando eu chego lá no último item, eu vou ter os 100%. Nesta linha anterior aqui ele está mostrando 100%, mas na realidade se eu mostrar aqui mais uma casa decimal, nós vamos ver que ele não é exatamente o 100%, e sim 99,8%. E esta última célula aqui, sim, é o 100%, 100,0%. Justamente porque se eu somar todos os itens aqui, todas as ocorrências, eu preciso ter o 100%. Então nós temos aqui já a nossa soma acumulada. Feito isso, para nós criarmos o nosso gráfico, basta eu selecionar aqui as duas primeiras colunas, mais a coluna de percentual acumulado, e lá na guia inserir, nós vamos clicar em gráficos recomendados. Aqui nós já temos uma opção aqui de gráfico recomendado com a estrutura aqui do Pareto. E com o gráfico criado, você pode formatá-lo aí como você quiser. Você pode clicar com o botão direito aqui sobre essa linha e adicionar os rótulos de dados, se você quiser já visualizar o percentual aqui como nós tínhamos no nosso exemplo. Se você clicar aqui nas barras, você pode fazer a mesma coisa, inserindo aqui as quantidades de ocorrências que você tem para cada um dos itens. E basicamente o nosso gráfico de Pareto está pronto. Nós podemos aqui também colocar aqui o nosso título, vou dar 2 cliques aqui, vou colocar como Pareto Reclamações
de clientes na ouvidoria. Uma outra forma de fazer esse gráfico seria fazendo aquela mesma seleção. Seleciono aqui as duas primeiras colunas, depois seguro o Ctrl e seleciono também a coluna do percentual acumulado. Vou na guia Inserir, Gráficos Recomendados, e ao invés de selecionar o gráfico aqui, eu vou em Todos os Gráficos, e aí eu posso utilizar esta opção aqui de Combinação. Aqui na combinação você pode utilizar, ao invés de linha simples, você pode utilizar a linha com marcadores, que eu prefiro. E aqui no eixo secundário você vai marcar para a linha do percentual de acumulado. Agora, se eu der um OK, nós temos aqui o mesmo gráfico e eu posso aqui também fazer a edição dele da mesma forma que eu fiz com o anterior. Aqui é mais formatação, não é o objetivo dessa aula, então você já tem aqui um gráfico de Pareto. Neste vídeo, nós vimos o quanto o princípio ou diagrama de Pareto pode nos ajudar a economizar tempo, nos fazendo priorizar aquilo que de fato terá grande impacto nos nossos resultados. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Não deixe de baixar a planilha e praticar. Isso é muito importante para o seu aprendizado. E tem muito conteúdo bacana chegando por aqui no canal. Então não deixe de se inscrever e deixar o seu like para aproveitar todas as novidades que te levarão para o próximo nível. Um forte abraço e até a próxima!